Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui eu vou apresentar para vocês o nosso jogo aqui, que a gente chamou carinhosamente como Jogo do Fredão. Então, eu vou jogar um pouquinho aqui para vocês verem como funciona o nosso jogo e após isso eu vou explicar para vocês como funciona com base em cada tópico que foi passado no trabalho, ok? Então, começando aqui, é, ele é um jogo para ser mobile, tá? E o objetivo dele é escapar dos espinhos que vão aparecer, vão estar caídos do céu, tá? Então ele vai cair espinhos, ó. Aqui é a tela de início. Então pressione espaço para começar e o controles é o botão esquerdo do mouse e controla o personagem. A gente pensou como para a apresentação funciona com o botão esquerdo do mouse, mas como era para ser um jogo mobile, quando o usuário tocasse na tela, seria o controle dele. Ele tocaria na tela, a bola mudaria de lado. Então já vai ver como funciona. Então vou pressionar espaço aqui para começar. E começa a cair espinhos do céu, juntamente com moedinhas, que podem ser pegas, tá? Podem ver que ali minha pontuação ali embaixo apareceu. E aqui, quando você morre, quando um espinho te pega, no caso, ele, ele fala para você apertar R para recomeçar. Então aqui recomecei, ele aqui ó, eu desvio aqui e pode ver uma pontuação ali embaixo, um tempo no canto superior direito e os itens que seriam as moedas no canto superior esquerdo, tá? Então ele vai desviando e cada vez que ele passa um espinho ele contabiliza um ponto e cada vez que você pega uma bolinha, uma moeda, ele contabiliza 20 pontos, tá? Então a gente vai explicar para vocês como está funcionando o jogo com base nos tópicos passados no trabalho. Então o primeiro tópico é que o jogo deve ter uma imagem background. Então a gente já tem aqui uma imagem background aqui no fundo, que é composto na verdade por três imagens. Então essas três imagens formam um ambiente cenário que a gente denominou aqui. Então é uma imagem background que demonstra um ambiente de cidade aqui que a gente simulou. É um centro aqui na verdade, mas são essas três imagens. No próximo tópico, o jogo deverá ter no mínimo três elementos de ambiente: árvores, carros, pedras, etc. Então, aqui na cena fase, que é onde está o nosso jogo, tirando as nossas três imagens de fundo, a gente tem aqui uma rocha, um cano e uma plaquinha de finish aqui. Para indicar para onde, no caso, teria que seguir. Mas não faz nenhum sentido, né? Porque ali tem esses espinhos que é uma brincadeira aqui que a gente pensou só para colocar os três elementos no ambiente. E também estava no tópico que o personagem principal deveria ficar na frente dos três elementos. Então a gente fez aqui ele ficar na frente dos três, aqui do lado, como você pode observar. Foi passado em sala para a gente usar o sorting layer para definir qual objeto fica na frente, né? Mas a gente acabou usando aqui o ordering layer, que praticamente é a mesma funcionalidade, mas com numeração, certo? O próximo, o jogo deverá ter um player que irá se movimentar no mínimo em duas direções: esquerda, direita, cima, baixo, etc. Então, o nosso player aqui seria a bola. Aqui o script da bola, né? A gente apelidou ela como boneco. Então, ela tem quatro variáveis aqui: o rigid body, das características físicas do nosso personagem, né? O sprite render, que seria esse elemento aqui, o sprite render, que daria acesso a todos esses elementos. Você já vai ver como vai ser utilizado isso. A velocidade, que é um int, e o flip x, que é um bool, né? Ou seja, é um valor falso ou verdadeiro apenas. Aqui no void start a gente seta o RB com o get, que é um componente rigidbody 2D, e o muda-lado e com o sprite render, né? Que é para pegar o componente do sprite render. Aqui no update a gente faz um if se get mouse button down, ou seja, se eu apertei o botão da esquerda do mouse, que é o zero aqui, ele vai setar a velocidade para -1 e, e o transform rotate para 5, né? 0,005.
E já vai. Então a gente já vai para outro tópico, Então a gente já vai para outro tópico do trabalho, que é algum objeto deverá rotacionar. Então nesse caso, nosso próprio personagem rotaciona. Então no caso, o nosso próprio personagem rotaciona. Então, quando você clica ali, ele já vai estar rotacionando o objeto. E a velocidade aqui do rigid body, a gente seta como a velocidade que foi passada pela variável. Aqui nessa parte de código a gente já vai chegar mais para frente lá. Porém, aqui é utilizado para esses espinhos aqui do lado, que é um collision enter 2D. Então, um collision entre 2D com um objeto com a tag espinho, que tu pode ver aqui até, esses espinhos. Espera aí, cenário, espinhos, aqui, esses aqui. Pode ver que ele tem a tag espinho, né? Daí, quando ele setar a tag, ele vai para a cena game over, né? Que já foi colocado lá e que você pode apertar R e ele reinicia o jogo, estando nessa tela, né? Então esse já é um outro tópico do jogo, o R1, né? Que quando o player morrer, ao apertar R, o jogo reinicia. E se o player estiver vivo, ele não pode reiniciar, né? Então a gente já vai testar essa parte também. Espera aí, ele vai reiniciar. Então aqui apertando o R não reinicia nada, né? Agora, quando morreu, agora apertando R, eu consigo reiniciar o jogo. Se eu apertar R, não, durante o jogo não reinicia, apenas quando o personagem morre. Tá, certo. Continuando aqui. Aqui, os espinhos aqui de cima, ele tem uma tag também espinho, que é utilizada aqui, né? On trigger entre 2D, ele é o espinho, porque daí não é uma colisão, é um gatilho, né, com on trigger. Os de cima utilizam a trigger e os de lado utilizam collision. Próximo tópico do trabalho, tá? O jogo deverá oferecer algum desafio, como sugestão algum objeto caindo. Seguimos a sugestão do professor, então tem os objetos caindo aqui, que são os espinhos. Como eles funcionam? Aqui a gente seta o rigid body dele, o atrito máximo, o atrito que vai ser impulsionado, a posição e o game object espinho, tá? A gente seta o rigid body dele aqui, o atrito, se vocês puderem ver aqui, ó, a gente criou um prefab aqui do espinho, porque utilizaria mais vezes o espinho, então a gente criou uma vez só e só foi replicando para frente. Então ele tem aqui aqui no script espinho, você pode ver que ele pega o game object aqui espinho e o atrito máximo 6. O atrito, o que seria? O atrito é esse cara aqui, ó. Um minuto do rigid body. Esse linear drag aqui. Então o linear drag seria a velocidade com que ele vai cair no nosso personagem. Então a gente faz um handle aqui, um handle entre 1 e o atrito máximo, que é passado na tela lá. Que daí o drag, que eu mostrei para vocês ali, o linear drag, que é o RB ali, uma propriedade do rigid body, vai ser igual a atrito, ok? E a posição, a gente seta a posição como a posição dele atual. Então, se ele saiu daqui, essa vai ser a posição dele ali, esse X e Y daqui, ok? Essa position. Então, aqui no OnTrigger entre 2D Collider, aqui embaixo, se vocês puderem ver, a gente fez um collider. Aqui, ó, um collider que ele só tem a propriedade Box Collider e tem a tag colisor. Quando esse cara, quando o espinho, no caso, entrar em colisão com o objeto GameObject colisor, ele vai ser instanciado, o GameObject espinho, na posição que a gente passou, então na posição inicial dele, e a gente vai instanciar esse objeto aqui. E depois de instanciar, a gente vai destruir o GameObject que entrou em colisão com o colisor e vai setar o pontos mais 1. Já vou mostrar para vocês o código de pontos, tá? Seguindo para o próximo tópico, então, a gente vai o jogo deverá oferecer algum tipo de item coletável.
Se o player colidir com este item, o contador deverá ser incrementado. Então, como eu mostrei para vocês aqui durante o jogo, ele tem o moeda. Essa moeda aqui que seria um item coletável, tá? Então, aqui no código da moeda, ele vai fazer o seguinte. Ele tem o rigid body, atrito máximo, atrito mínimo, ele segue a mesma lógica do espinho, tá? Então, para dar randomizar a velocidade que ele vai cair aqui. Então, na verdade, tipo, ele nem tá usando essas variáveis por enquanto, porque a gente passou como um parâmetro fixo, porque a gente achou uma velocidade boa para as moedas, entre 7 e 12. Então, não fica nem muito rápido e nem muito devagar, tá? Então, a gente seta o rigid body aqui, o atrito e o rb.drag aqui, que será igual ao atrito. Mesma lógica do espinhos, e o pos transforma em ponto position para pegar a posição inicial dele. Aqui a gente tem dois ifs no onTrigger entre 2D. Com o bola, então se ele entrar em contato com a bola, que vou mostrar para vocês, que é o nosso personagem aqui, que tem a tag bola, ele vai fazer pontos mais 10. E instanciar o objeto lá em cima na posição que ele foi criado e vai destruir o GameObject que encostou na bola. E vai setar no item mais 1, ok? E se ele for até o colisor, ou seja, se não acertar a bola e passar direto, vai destruir e instanciar uma nova moeda lá em cima. Então, vamos testar aqui. Se vocês puderem olhar bem os pontos aqui embaixo, então aqui, ó. Vou pegar uma aqui, foi 10 ali, deu pra ver rapidinho, mas foi 10 ali, somou 10 pontos, tá? Aqui o pontos, como funciona? Então, ali foi observado que o pontos mais 1, quando um espinho passa direto e toca no colisor, e a moeda soma mais 10 quando aperta na bola, toca a bola. E não soma nenhum quando passa direto. O pontos, ele é uma função bem simples, que só tem o static pontos e o text pontinhos. O pontos, ele inicia como 0, e o pontinhos.text vai ser o pontos.toString. Então, ele só vai pegar os pontos que a gente passou aqui no espinho e no moeda. Onde é que é feito isso? Aqui no text itens. Cadê? Pontos. Text script aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui o itens aqui. Aqui, ó, itens. Então, ele tem o canvas aqui dele, cadê? Minuto. Deixa eu ver aqui. Ó, então ele pega esse texto aqui e seta como itens mais 1, quando o objeto toca a bola, tá? Então é esse cara que ele usa aqui. Então aqui no jogo, se vocês puderem ver aqui, ó, a gente criou um GameObject vazio só para armazenar esses scripts de texto. Então aqui no itens, se você for ver, tem o itens, que é esse GameObject, esse canvas aqui, a gente passa aqui ele, o text. Então, quando setar o texto lá, no pontos, ele vai setar naquele texto aqui, nesse texto aqui, tá? Que foi passado aqui como GameObject. E o pontos é a mesma lógica. Então, quando o pontos for agregado aqui, vai ser agregado nesse text aqui, ó. Que é esse text aqui. Então, o pontos vai ser agregado nesse cara. Então, sempre que for pontos mais 1 e pontos mais 10, ele vai adicionar ali, nesse cara, tá bom? Seguindo para o próximo tópico. O jogo deverá oferecer um contador de item coletável. Então, eu já expliquei esse cara do itens aqui. O jogo deverá ter um cronômetro. Então, o nosso jogo tem um cronômetro. Vou até mostrar o código dele para vocês. Então ele faz um private enumerator, gerar aqui, enquanto o true print p++. O p starta como 0, o tempo.text é para pegar o canvas do texto lá e setar ele com o valor da nossa variável. Isso tudo com um intervalo de 1 segundo. Então o nosso cronômetro é de 1 em 1 segundo. Vai mostrar os valores da nossa variável. Porém, seguindo essa lógica, a gente não conseguiu fazer ele tomar alguma ação depois de seguir algum certo tempo.
Então, a gente ficou devendo nesse tópico, é, porque a gente estudou até a documentação, mas porém não conseguimos fazer esse tópico. Então, seguindo para o próximo, ali agora as outras regras, né? Que seria a R1 ali, que é a regra 1. Quando o player morrer, apertar R e o jogo reiniciar. Já foi falado no começo essa regra, então ele não consegue apertar só quando entrar na próxima cena. E outra coisa, as variáveis de cena aqui, ó, no título. No título aqui, a gente tem o jogo também, tá? Que tem o jogar, que tem o script jogar. No script jogar, ele tem aqui um if o input aqui, que é o espaço, e ele usa assim, scene management, que é uma engine do Unity, e ele vai dar loading na scene fase, que é a nossa cena principal ali, que é onde acontece o jogo. Na cena fase aqui, ó, no jogo, tem uma, quando ele morre no caso, quando pega a bola no caso, né? Quando pega o espinho na bolinha, ele dá um scene management, load scene game over. Ali no game over, a gente tem o objeto aqui restart. Que o restart faz? Ele faz a mesma lógica do início, porém com o download scene fase, quando o keycode.r. Quando o R for apertado, ele vai fazer essa variável rodar e vai voltar para a fase. O jogo deverá, se o player estiver vivo, a tecla R, o jogo não pode reiniciar. Então ele não faz isso enquanto o player estiver vivo, porque é uma variável da cena só quando o game over estiver ativo, tá? O jogo deverá ter imagens que não usamos em sala. Essas imagens eu não me recordo de ter usado em sala, então a gente tentou procurar imagens que a gente não utilizou até na própria loja da Unity, tá? Algum objeto do jogo deverá rotacionar. Então vamos testar isso agora aqui. A bola é a que deverá rotacionar, então, aqui no jogo. Então ela rotaciona e inverte o lado, ela rotaciona para o outro lado, tá? Objetos que não estão mais no jogo deverão ser destruídos. Então aqui, ó, vamos até tirar o Maximize um Play aqui para mostrar para vocês como tá sendo destruído aqui os espinhos quando eles saem da tela aqui. O banco... Não, então pode ser mostrado no Game Over mesmo. Então aqui, ó. Mostrar no Game Over aqui, ó, que eles ficam caindo como forma de ilustração mesmo. Então aqui, ó, toda vez que eles caem aqui embaixo, eles são destruídos aqui. Então eles não passam aqui eternamente. Então todos os jogos que não estão mais na tela são destruídos. Ó, pode ver que as moedas estão sendo destruídas aqui, ó. Caiu. Então essa regra foi atendida também. E o jogo não poderá permitir que o player saia da área de visão. Aqui no fase a gente já fez logo esses dois espinhos aqui, que é para o player não poder sair da área de visão. Então eu vou deixar ele correr reto ali. Vocês já vão perceber que ele vai direto e morre também. Então ele não pode sair da área de visão. Isso acontece para o outro lado também. Tá? Vou mostrar aqui para vocês aqui. Então ele morre aqui desse lado também, tá? Encostando nos espinhos. Não foi reproduzido o projeto feito em sala, então a princípio foi atendido todos os requisitos, porém não aquele do cronômetro, ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso jogo e até a próxima, gente. Obrigado, galerinha.